Salve nerds, temos aí resumão de animes de novo. E cara, já deixa sua inscrição para ajudar o canal, vamos nessa. E vamos começar com Gegege no Kitaro. Que cara, eu adorei esse episódio. Esse último episódio foi incrível, foi sombrio, teve um plot maneiro. E pô, quero mais episódios desse tipo, né? Queremos mais episódios nesse estilo, né? E vamos lá, cara, começando com o Kitaro, que ele é chamado para ir em uma certa região, é uma espécie de bambuzal, porque tá tendo algum problema ali com um yokai chamado Manendake. É uma espécie de bambu que depois de muito tempo ele vira um monstro, basicamente, depois de 10 mil anos, se eu não me engano. E o BBB que chamou ele, então já sabe que tem alguma coisa estranha aí, né? Beleza. E aí o Kitaro é apresentado ao senhor Masahiko e sua esposa Kiyomi. O senhor Masahiko aí, ele é filho de um cara chamado Kanai Daikishi, que é o dono daquele bambuzal e de outros bambuzais. Ele tinha regiões e regiões de bambuzais. E o que acontece? Esse cara simplesmente sumiu, já tem anos essa parada. E o Masahiko aí cresceu, se casou e tal, e a esposa dele vem convencendo ele a vender as terras do pai. Só que ele não quer vender este lugar especificamente, que é onde o pai dele vivia. Ele vivia numa casa ali no meio do bambuzal, tipo um sítio, né? Ou uma chácara. Porque ele tem medo de um yokai que tá ali dentro, que é o Manendake. Então o objetivo basicamente do Kitaro ali seria lidar com o Manendake de alguma forma, né? E quando eles entram, né, a gente descobre que o Masahiko ele tá tentando expulsar as pessoas ali. Ele tinha um plano para tirar eles dali, fingindo que foi pego pelo Manendake. Só que, porém, né, o plano vai para água abaixo, ele é pego. Ele tenta explicar ali que o pai dele gostava muito daquele lugar, que significa muito para ele, já que o pai dele desapareceu. E que ele não quer se desfazer, né, daquelas terras. Só que aí aparece o Manendake, ou pelo menos os servos dele. Porque o Manendake ele transforma as pessoas que ele pega em zumbis de bambu. É isso mesmo, cara, zumbis de bambu, bagulho doido. E ele vai pegando todo mundo ali, pegou até o BBB, né? Sobrou só o Sr. Masahiko e o Kitaro. Eles conseguem encontrar o corpo, né, o bambu, vamos dizer assim, do Manendake. E ocorre uma luta ali, diferenciada. O Kitaro quase se dá mal, quase vira bambu. Mas ele consegue revidar, né, e também soltar as pessoas que o Manendake pegou e transformou ali em zumbis, né, escravos de bambu. E depois de um diálogo ali, o Manendake explica que ele era amigo, né, do Sr. Daikishi. Só que um belo dia o Sr. Daikishi saiu de casa, disse que ia sair de casa, avisou pro yokai. E um tempo depois aparece um cara misterioso, né? Um cara ali todo coberto, trazendo o corpo do Sr. Daikishi e enterrando ali, naquele lugar. E então o Manendake ficou pistola, né? Diz quando ele descobriu isso, né? E por causa disso ele começou a ter olhos e ouvidos na floresta inteira. E agora ele odeia humanos, né? Por isso que ele foi, todo mundo que ia passando por ali, ele foi pegando um por um e fazendo uma legião de zumbis, né? De monstros de bambu. E então o Masahiko decide meio que ficar ali no lugar do pai e tal. E assim, via ser amigo, né? Tentar ali ganhar confiança do Manendake. E em troca o Manendake deixasse ali as pessoas em paz, né? Quer seguir ali os passos do pai e tal, porque o pai dele era muito filantropo. Doava dinheiro pra caridade, coisas desse tipo, né? Era um cara bem filantropo mesmo. E então o Manendake aceita. Beleza, ele aceita. Porém, aí é que vem o plot. No final, quando ele encontra todo mundo voltando já ao normal, o Masahiko ele dá um sorriso. E não é um sorriso bom, né? O Kitaro logo percebe, inclusive. Já manda aquele olhar sinistro que o Kitaro manda de vez em quando. E ele entendeu mais ou menos o que está acontecendo ali. Chegando perto do carro, na hora de ir embora, né? O Kitaro para o Masahiko e questiona ele sobre os planos dele, né? E o Masahiko, já sentindo o cheiro da vitória, né?
acaba contando pro Kitaro que ele não queria vender a terra por causa do pai, né? E sim porque ele se livrou do corpo ali, naquele bambuzal, né? Então ele é o cara encapuzado, o cara misterioso que matou o próprio pai. E por que ele matou? Porque o pai dele ia doar toda a herança, todas as terras, as paradas todas, para caridade, para pessoas necessitadas, né? Para orfanatos. E ele não aceitava isso, ele queria para ele, né? Tanto que ele foi, né, vendendo ali com a ajuda da esposa, que não sabia de nada, inclusive. Só que ele ainda estava no bambuzal. E quem tem olhos e ouvidos por todo lugar, manen dake. Então, cara, tipo assim, foi tipo um piscar de olhos. Raízes saíram pela floresta, pegando o cara e arrastando ele de maneira brutal pra dentro da floresta de bambu. Cara, sobre o olhar sinistro do Kitaro, mano. Esse episódio foi muito irado, cara. Tem que ter mais episódios desse estilo, cara. É muito legal essas partes que tem mais um suspense, um terror ali maneiro envolvido. Bem legal, cara. Já sobre Dororo, nós vamos aí começar que eles estão em uma área vulcânica, uma área com muitos gases, enxofre, né, um cheiro desgraçado. O Dororo quase sofrendo ali para fazer a travessia e o Hyakimaru nem aí porque ele não tem olfato, né? E eles encontram aí uma espécie de procissão com uma noiva e alguém aparece e começa a tentar atacar o pessoal ali que tá fazendo a procissão, né? E é um tal de Saru, ou um macaco, né? O nome dele é basicamente um macaco. E ele tá tentando evitar que levem a irmã dele para um sacrifício. E qual é desse sacrifício, né? Tem um monstro, uma criatura naquele lugar, um demônio, chamado Nokozaregumo, que é uma lacraia gigante. Mas não é gigante, só gigantesca não. Ela parece um dragão de tão grande que é. Bota aí, tipo um Rayquaza, sabe? Muito grande mesmo, deve ser muito gigante. E ela não é só o tamanho que ela tem de especial não. Ela tem uma habilidade que faz com que a pele dela saia e forme uma nuvem em volta dela. Tem uma nuvem que escurece tudo em volta dele, que é feito da pele dessa criatura. E o problema aí é que o Hyakimaru tentando ajudar não consegue, porque quando ele está dentro dessa nuvem, né, ele vê tudo vermelho, né, tudo ali é a criatura, então ele tem meio que problemas ali para se guiar, né. Eles não conseguem salvar a garota é engolida no processo e tal. E a gente vê um pouco mais da história do Saru, né, cara? Que o Saru, ele foi maltratado, foi expulso da vila dele e tal, teve que sobreviver no mato. E é uma criança bem pequena, mais ou menos ali da idade do Dororo, mais ou menos, né? Só que ele foi meio que acolhido ali, né, por essa jovem aí que foi devorada, né? E ele também explica um pouco da situação ali dela, por que ela foi sacrificada, que essa criatura ela vem de tempos em tempos nessa região comer pessoas, ela se alimenta das pessoas, né? Então, só que o que aconteceu? Eles tentaram fazer um sacrifício, sacrificar alguém para essa criatura. E a criatura, em um dado momento, atacou esse sacrifício e parou de vir. Então, de tempos em tempos, quando ela volta, né, eles fazem ali meio que um ritual pro bicho comer e ir embora, tá? Deixar eles em paz. O problema dessa situação, né, é que, né, alguém tem que fazer alguma coisa para parar isso, porque pessoas estão morrendo, né? Pelo amor de Deus. E o Saru e o Dororo tem um plano muito interessante, enquanto o Hyakimaru tá tentando se recompor porque ele não conseguiu enfrentar a criatura, infelizmente, né? Eles fizeram ali eles descobriram que o ponto fraco da criatura é a luz, né? E que para expor a luz tem que tirar aquela fumaça negra em volta dele, né? Aquele monte de pele voando ali em volta dele. Então eles decidem usar os gases daquela região vulcânica e explodir tudo, né? Para afastar essa nuvem, né? E o bicho ficar exposto à luz do sol. E o plano quase dá certo. Só que a criatura pode repor, ele pode soltar a pele dele de novo e repor a nuvem de novo. Então foi quase, né? O Hyakimaru conseguiu descobrir um jeito de lidar com a criatura usando sua audição, já que ele não consegue ver mais a criatura, né? Ele usa a audição dele e ele consegue até tirar um dos olhos da criatura, consegue arrancar ali
O Dororo tenta ajudar a guiar ele a tirar o outro olho, só que a criatura é um pouco mais hostil nesse momento, e aí quase que o Dororo morreu. Mas o Hyakimaru consegue pegar ele, consegue subir na criatura, e a criatura voa, mas vai muito alto. Chega a sair da nuvem, inclusive. E aí ela tenta meio que enganar ali todo mundo, né? Porque ela tinha uma segunda cabeça. O outro lado dela, que a gente não via, tem uma cabeça, né? O final dela. E come o Hyakimaru. O que a criatura não esperava é que o Hyakimaru ia fazer o fatiamento maluco de dentro pra fora, irmão. Ia dar uma de Drax ali e sair arrancando um pedaço dela de dentro pra fora, né? Ele fatiou tudo que tinha ali dentro. Acabou com a criatura, né? E ainda no processo, né, a irmã ali do Saru tá viva, né? Tá viva no final das contas. E, pô, eles conseguiram fazer tudo, né? Olha só, né? E também, ó, por matar essa criatura, o Hyakimaru recuperou o seu olfato em um momento muito oportuno, né, cara? Já que ele tá numa região fedida pra cacete. Ai, caramba, foi o terror ali pra ele, né? Foi o terror pra ele ali. A gente vê que cada vez que ele recupera um sentido, ele fica muito mais vulnerável. Quando ele recupera uma parte do corpo, ele é mais vulnerável também. Vamos ver, cara, como vai ser o desenvolvimento do Hyakimaru quando ele recuperar a maioria das partes ali, porque ele vai ter que ser precavido, vamos dizer assim. Ele era muito implacável, porque ele não tinha nada a perder no início. Mas agora, pô, ele tem muito a perder, né? Ele pode ser prejudicado ali de várias maneiras. Então, vamos ver aí o que acontece. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Vocês estão no Nerd Metal, valeu, nerds. Fui! Just be wherever you are. Look at this sun.